Olá, eu sou o Babalorixá Eurico de Xangô e esse é o Papo Afro, o meu lugar de fala sobre assuntos relacionados às culturas afro no Brasil. E como eu havia prometido no Instagram, eu vou dar continuidade aqui no YouTube, no canal aqui do YouTube, sobre o ritmo Ijexá, né? E gostaria de pedir a vocês que quem achar legal, achar interessante, curte e compartilha, tanto aqui quanto lá no Instagram, ok? Vamos lá. Como eu estava dizendo lá no Instagram, século XVII, século XVIII, Brasil colônia, antes do Brasil Império, né? Quer dizer, nesse ciclo, né, de abolicionismo, principalmente no recôncavo baiano, onde os fatos mais interessantes aconteceram, veja, os franceses, né, de escolas iniciáticas, eles viviam dentro das senzalas, né, para ver os aspectos das condições subhumanas, como os escravos eram tratados. Assim como hoje em dia, assistente social vai na favela ver o pobre e não adianta nada, naquela época era a mesma coisa, né? E eles ficavam muito impressionados com os artefatos litúrgicos, né? Com figuras geométricas muito parecidas com o que as escolas iniciáticas de Paris usavam. E um fator que para eles era fantástico eram os ritmos, né? O cântico dos ombros, as cantigas dos ombros, né? Que mexia muito com eles. Dentre esses ritmos, o Ijexá, né? Que remonta o batimento cardíaco do ser humano, realmente é só imaginar, né? Século XVIII, pouca luminosidade, silêncio absoluto, né, que não havia essa confusão urbana, e um batimento cardíaco frequente. Tá? Essa meia-luz fazia com que eles, sabe, fossem remetidos aos primeiros sentimentos, né? Porque sabe-se que quando o lóbulo auditivo do ser humano, do feto, né, ainda em formação, né, dentro do útero, o primeiro som que eles identificam é o barulho, né, grave do batimento cardíaco da mãe. Não é? Então, essa coisa de ir para as primeiras memórias dentro da senzala, né, isso até os dias de hoje, né, essa batida forte do tambor. Hoje em dia, você vê aqui no Rio, né, na Marquês de Sapucaí, ou nos ensaios de escola de samba, alguns turistas que não estão acostumados com esse batimento intenso, eles ficam mesmo fora do prumo, né? E o que acontecia com os franceses no século XVIII, né? Porque, veja, eles faziam aquele resgate, tá, de memória do feto, quando os lóbulos auditivos estavam em formação, ou seja, aqueles líquidos que regulam o equilíbrio do ser humano também não estavam formados. Então eles ficavam em desequilíbrio lá na senzala, muito doidos, né? E faziam trabalhos escritos, né? Manuscritos maravilhosos que foram todos levados para a França, né? Como dito anteriormente, para a Universidade de Sorbonne. Uma pena, mas continua tudo lá, né? E o que sobrou, principalmente no Rio de Janeiro, foi quem? A pombagira, que nem de candomblé, é de umbanda, mas hoje em dia as pessoas querem saber qual é o seu exu de umbanda e qual a sua pombagira, tá? Se você não for de umbanda, dane-se, que eles acreditam agora que é a do candomblé, né? Rodam com a rainha disso, rainha daquilo, tudo uns arrasados, sabe? Não tem nem o que comer, pouca cultura, aquele negócio, mas recebem a rainha disso, a rainha não recebe nada, os psicopatas, mas não é esse o tópico, tá? Então, veja, quando na África, né, ou no século XVIII, não haviam vacinas, hábitos de higiene, né, tratamento para as mulheres grávidas, principalmente para as escravas. Então, o que mantinha a gravidez perfeita das escravas?
era a neurolinguística, era a fé, era a crença de que teria, tá? Que Oxum, o líquido amniótico, né, estaria embalando o seu feto na senzala e o bebê nasceria perfeito, né? Essa crença de que de que Oxum protegia o seu feto, o seu bebê, né, faziam com que elas tinham força, né, para sobrepujar as condições subhumanas que elas viviam. Pouco diferente do que se vê nas favelas na região nordeste, no interiorzão da região nordeste. Tá? Mudaram as estações, mas nada mudou. Então elas cantavam para, né, Oromimayo, 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 Abadoaieu. Oro é segredo, meu segredo, tá? O oro, o segredo da minha alegria, Aió é alegria ou felicidade, tá? Aba, estar embaixo ou estar coberto. Ado é uma comida da Oxum, tá? Um alimento da Oxum, cujos líquidos sobrenadantes é similar em termos de coloração e de textura ao líquido amniótico. Então a mãe cantava essa cantiga, né, dizendo que a alegria do bebezinho, do feto, tá, era estar coberto, tá, coberto pelo Oxum, né, pelo ado da Oxum, tá? O que essa cantiga quer dizer, ok? Então ficou de forma mais clara, eu acredito aqui, né, no YouTube, do que lá no Instagram. Né? Posteriormente eu vou abandonar o Instagram porque não dá para falar nada naquele troço. É muito tempo, 90 segundos, ninguém fala nada. E, afinal, a gente está aqui falando de cultura. Ok? Papo Afro, a ciência fazendo as pazes com a religião. Até a próxima. Valeu!